Olá, pessoal, saudações, as nossas boas-vindas a mais um Evangelho no Lar aqui do nosso educandário Leon Denis. Eu sou Douglas, tarifeiro desta casa, e te acompanho aqui em mais essa edição do nosso Evangelho. Espero que esteja tudo bem com você, né? Que muitas coisas boas tenham acontecido desde o nosso último vídeo. E, claro, né, necessário também eu deixar aqueles recados aqui preciosos antes da gente iniciar de fato com o nosso conteúdo. Primeiro agradecer, né, mais uma vez aqui pela sua conexão, literalmente falando, espiritualmente falando também. E também precisamos lembrar, né, que são aqueles recadinhos básicos no início de todo o vídeo, né? Você que está começando, né, o nosso evangelho e não pegou a sua aguinha ainda, pegue para que ela seja fluidificada na nossa oração final, quando a gente termina aqui o nosso evangelho, tá? Eu já estou com a minha aqui, na minha canequinha de alumínio, que eu gosto muito, mas você, né, gente, no copinho, na jarra, na sua garrafinha, conforme aí for da sua vontade e com quantas pessoas você estiver fazendo o evangelho nesse momento, né? Mesmo que você esteja sozinho, né, esse recado é muito válido, tá? Faça, continue fazendo, gente, porque sim, vai continuar fazendo a diferença também para você e para quem estiver ao seu redor, para o seu lar, né? E aí, gente, outro recado também é sobre a questão, né, da vida real, que acontece o tempo todo. O que eu quero dizer com isso, né? Tem cachorrinhos por aqui, às vezes latindo, né? Carros passando, construção, uma fábrica aqui do outro lado trabalhando sem parar, muita coisa acontecendo para gerar muita oportunidade de ruído. Então, se acontecer aí um barulhinho ou outro, não vamos parar esse vídeo, não vamos desfocar, né? Vamos manter a nossa intenção aqui plena naquilo que interessa, que é fazer a nossa oração e a nossa reflexão, tá bom? E também, para finalizar aqui a nossa parte de recados, para quem está chegando pela primeira vez através desse vídeo, dessa nossa edição, que é a número 142, é só para saber que existem outros 141 vídeos lá no nosso canal do YouTube, gente, tá? Mas que não são obrigatórios, eles não são uma sequência, você pode continuar daqui. Mas se quiser, tem lá, né? Tem vídeo novo, na verdade, a cada 15 dias, né? E todas as outras edições, as 141 edições, estão lá no nosso canal do YouTube. Assim também, como já aproveito, né, para fazer o convite, toda quarta-feira, gente, às 19 horas, acontece na nossa sede aqui em Tijucas a palestra, né, física, sempre com uma temática muito relevante e super a ver com a questão do nosso evangelho. E depois dessa palestra, né, ela é filmada e vai também para o nosso canal do YouTube, tá? Então convido você também a comparecer pessoalmente no Educandário, é claro, mas a acompanhar também as palestras, né? Se quiser rever, quiser ver, né, pela primeira vez, enviar para alguém, tá bom? Elas estão disponíveis também no nosso canal do YouTube, que é o Educandário Leon Denis, tá? Embora a gente não pronuncie, mas tem esse S aí no final, tá bom? Dito isso, agora, de fato, a gente pode começar com a nossa prece de abertura. E para a nossa prece de hoje, eu separei aqui um textinho. Senhor Jesus, auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades, todavia também nos conceda o semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar o melhor ao nosso alcance. Nos ensina a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que assim possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e nas experiências de cada dia. Que assim seja. Então, né, tendo aí a nossa prece de abertura, estamos prontos para o nosso trabalho, para a nossa missão. E hoje, gente, eu vim aqui para o capítulo 9, né, como eu sempre abro antes da gente dar início, nosso capítulo 9 do Evangelho, tá? Que é bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Que a gente sabe que é difícil, né? Já começamos aí com aquele, lá vem puxão de orelha. Claro,
né? E aí, nesse capítulo, a gente tem o item 6, a afabilidade e a doçura. Então, capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Item 6, a afabilidade e a doçura. Vamos lá. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso se fiar sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão uma máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas? O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, transmutando-se em dardo, envenenado quando estão por detrás. A essa classe pertencem ainda esses homens benignos por fora e que tiranos domésticos fazem sofrer sua família e seus subordinados, o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo se compensar do constrangimento que se impuseram outro momento. Não se atrevendo a usar de autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar. Eles querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem resistir a eles. Sua vaidade se alegra de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso. É hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não se pode enganar a Deus. Gente, né, essa frase aqui para mim resume muito, né? E, falando bem a verdade, assim, sendo bem humano, né? É o motivo pelo qual, assim, a gente ainda respira e enche, né, a nossa mente de esperanças, né, para poder seguir em frente. Sabendo, né, que é um mundo cheio das provas e expiações, né, mas tendo essa plena certeza de que a espiritualidade não se engana. Deus não se engana. E que a justiça divina, aliás, existe, né? A justiça dos homens, né, como se costuma falar, pode até ser falha muitas vezes ou ser tardia. Agora, a justiça divina, né, gente, ela chega no momento. O nosso problema é acreditar que ela vai acontecer, né, dentro da mesma oportunidade, muitas vezes dentro da mesma encarnação em que foi feito aquele mal, né? E nem sempre é assim, porque da premissa de que o espírito é eterno, em algum momento vai acontecer. E é sempre no momento muito oportuno para a questão do aprendizado, né? E com amor, né? Porque afinal de contas, né, Deus não nos falta com amor, mesmo nas lições que a gente precisa aprender, né? Mesmo que a gente não entenda essa situação. E essa questão da afabilidade e da doçura, como diversas outras virtudes, né, que nós precisamos desenvolver aqui ao longo da nossa vida para que sejamos espíritos de luz, para que possamos evoluir, é muito difícil também, né, gente? E aqui toca num ponto bem importante que é muito fácil eu ser querido, é muito fácil eu ser legal, eu estar sorrindo, né, o tempo todo, enquanto alguém não pisa no meu calo, enquanto alguém não me machuca. Inclusive, né, como disse aqui também no texto, e infelizmente é comum dentro da nossa convivência com tanta gente, né, seguindo aí diversas leis morais, como a questão da lei do trabalho, por exemplo, né, que hajam pessoas que fazem, inclusive, o seu plano, né, o seu cronograma ali, inclusive até existe, né, brincadeiras sobre isso, né, olha, hoje eu me planejei para ser simpático, então não me atrapalha, né? Quando, na verdade, a vida em sociedade, né, gente, é atrapalharmos um ao outro, porque aí tá cheio de aprendizados, e é aquela coisa, né, o que é bom para mim não vai ser bom para você,
e, na verdade, não vai ser bom para todo mundo, né? Vai ser mediano e, claro, né, que em qualquer instância da vida, em qualquer núcleo que a gente viva, no momento, né, tem que existir o que a gente chama de efeito gangorra, né? No momento vai estar bom para você e não vai estar bom para o outro. Mas é preciso que chegue o momento em que vai estar bom para o outro e não vai estar bom para você, né? Para que haja esse equilíbrio, certo? Em sala de aula, né, como professor, a gente acaba tendo que alertar muito sobre isso, porque é muito engraçado que os alunos, quando vão fazer algum trabalho, né, quando a gente fala trabalho em grupo, né, tudo que você fala depois dessa frase se perde porque o foco deles é montar o grupo, né? Aí vai você do final e diz que quem vai montar o grupo é você, pronto, né? Aí a afabilidade e doçura some completamente nesse momento em que isso é revelado. E aí, então, o que acontece, né? Eles se focam, só dando um exemplo aqui rápido, gente, né, sobre essa situação, eles focam no quê? Na afinidade. Ah, é porque eu gosto dele, gosto dele, gosto dele, gosto dele. Né? E aí, quando tu tira dessa questão da afinidade, que nem sempre é verdadeira, né? Muitas vezes é só uma ilusão por parte de quem está fazendo essa organização, e aí, quando tu, né? Nossa, pronto. Ai, porque eu não gosto dele, porque não sei o quê, que nananana. Não, muitas vezes não é dito, né, com esses termos, mas a gente sente, né, a gente é capaz de ver pela linguagem corporal, né, e até mesmo pela energia que fica no local, né. E aí é o que eu sempre digo para eles, gente, mas eu não estou promovendo isso para que vocês se tornem amigos, eu estou promovendo isso para que vocês aprendam, né? E aí essa questão do respeito, para mim, é a premissa da afabilidade e da doçura. Se eu não tenho respeito, né, eu ter carinho e ser doce com alguém, não vai chegar nunca, né? Porque eu preciso ter o respeito, né? E isso é por qualquer pessoa. Ah, mas eu não gosto da pessoa. Ok, né? Mas a gente não está solicitando isso. A gente está pedindo para que você conviva por uma situação específica, né? Ainda tratando lá do trabalho escolar, e que você tenha o respeito por essa pessoa. E isso, né, gente? Apesar de eu estar falando da vida escolar, sabemos que não cabe só para a vida escolar, né? Porque a gente aprende com as diferenças, né? Inclusive essa questão da afabilidade e da doçura vai ser um desafio para com os diferentes, né? Para quem eu convivo muitas vezes, ou para quem faz sempre o que eu quero, para quem me agrada, né? E aí por isso vem essa questão também do poder, para quem eu vivo bajulando, né? Ou para quem me bajula, então é fácil ser afável e doce. Agora, no primeiro momento em que houve um não, aí a gente tem a transformação do ser em algo que a gente muitas vezes nem reconhece, certo? Então, né, é preciso rever essa situação, porque, né, voltando lá ao princípio aqui da nossa reflexão, para a espiritualidade não tem isso, né, gente? E aí não adianta eu fazer de forma falsa. E sim, tem dias que a gente não tá bem, tem dias que é muito difícil, tem dias que a gente só quer assim, nossa, né, dar um grito e descontar em alguém, porque a gente sim ainda é muito instintivo, ainda, né, a nossa humanidade ainda requer muitas vezes isso, só que, né, as pessoas não merecem, né, o meu caos. Se a pessoa está em harmonia, por que ela merece o meu caos? O que ela fez para merecer isso? Certo? Então isso tem que... Isso, né? Só o fato, e a gente tem que lembrar que ser afável e doce, essa questão da afabilidade e da doçura, não é só ali tratar com respeito, né? Tratar realmente com muita gentileza, certo? Mas é muitas vezes também não levar a minha negatividade, né? Não levar ali o meu problema, a minha situação. Tem momentos que eu preciso de ajuda e tem momentos que eu tenho que fazer isso sim, né? Mas às vezes assim, ó, não... Eu vou usar uma palavra que não seria ideal, mas espero que vocês compreendam, que é não estragar, né? Não azedar ali o caldo da pessoa. Às vezes é um momento importante, às vezes ela está, né, já vivendo uma situação bem difícil e vem a gente e coloca mais peso ainda. Então fazer isso, poupar as pessoas, poupar-nos, né? Poupar-se e poupar os outros
também é um ato de afabilidade e doçura, né? O ato de ser afável e doce, gente, gentil, não é só quando a gente faz algo pela pessoa. Muitas vezes, quando a gente não faz algo que poderia ser bem negativo, também é. A gente precisa lembrar disso, né, para colocar no nosso dia a dia, porque muitas vezes a gente quer começar pelo grande, pelo gigantesco, quando não faz nem o mínimo, né? Então, fica aqui a nossa reflexão, lembrando que se você tiver mais coisas para falar, fica à vontade, né? Isso aqui é só um princípio, é só um start, como eu gosto de dizer, mas continue aí tranquilamente, tá bom? Vamos então agora para a nossa prece final, fluidificação das águas, e fechar esse momento aqui do Evangelho. Te agradecendo então mais uma vez, Pai, rogamos assim como no início, pela questão do nosso fortalecimento perispiritual e principalmente da nossa sabedoria. Não do conhecimento, mas especificamente da sabedoria, para que saibamos o que fazer, saibamos o que não fazer, para que a gente possa sentir o clima, a energia, o peso, os sentimentos e tratar as coisas como a sua devida forma, para que tudo volte a ser harmônico e para que façamos parte dessa harmonia, que a gente possa contribuir. Que comecemos de forma amena, de forma sutil, mas que isso, de acordo com o nosso merecimento, a nossa própria aceitação e a nossa evolução, vá se expandindo para que a gente possa auxiliar mais e mais em cada caso e principalmente na tua obra divina de amor. Também rogamos pela fluidificação das águas, que substâncias divinas dentro da espiritualidade, dentro do teu amor e do todo, o teu poder imensurável, estejam contidas agora nos nossos recipientes e que nos ajudem em todo esse propósito e naqueles que preparaste para nós com tanto carinho. Gratidão e que assim seja. Sendo assim então, né, gente? Nosso brinde à espiritualidade. E o nosso muito obrigado por esse Evangelho no Lar aqui do Educandário Leon Denis. Eu sou o Douglas e essa foi a nossa edição de número 142 desse Evangelho. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco. E lembrando, né, que a cada 15 dias aí a gente tem mais um vídeo. Obrigado e até lá!